terceiro ponto é justamente o funcionário querer medir força. Quando eles querem disputar. Aí eles fazem isso de propósito, Ju? Por que eles fazem isso? Porque é normal, quando a gente chega numa empresa, quando a gente chega em qualquer lugar, é normal a gente encontrar o nosso espaço. Isso é algo natural. Inclusive, os bichos fazem isso, né? Então, o meu cachorro vai na rua, tem o cheiro de um cachorro, ele vai lá e faz um xixizinho, né? Para demarcar território. Então, isso é relativamente, digamos assim, antropologicamente é algo normal, né? Nós vamos querer entender qual é o nosso espaço, ocupar o nosso espaço. Tem pessoas que, para ocupar esse espaço, eles tendem a ser um pouco mais agressivos. Não agressivos de brigar, mas agressivos de demarcar esse espaço. E algumas formas de demarcar esse espaço é medir esforços, que nem criança, assim, que testa os limites. É como se estivesse testando o limite, não testando o limite porque ele é mal criado, ou porque ele é desobediente, ou, né, enfim. Quando a gente testa limite, a gente está só tentando entender até onde eu posso ir, onde eu não posso. A pessoa está tentando se ambientar. Então, tem funcionários que eles vão ser um pouco mais rebeldes, vamos dizer assim, né? Que tem a ver, de novo, com a história de vida dele. Tá? Tem a ver o jeito que ele lida. Então, são funcionários que vão questionar mais, que vão te responder de uma maneira mais atravessada. São pessoas que vão falar mais coisas na tua cara. Eu até anotei aqui algumas coisas. Só que esse jeito mais impositivo do funcionário de se colocar na situação, muitas vezes, né? E esse jeito impositivo nos irrita, aí faz com que a gente reaja contra e dá motivo para ele começar a produzir menos, né? E funcionários assim, eles não produzem tanto, realmente eles produzem menos porque eles ficam mais tentando encontrar o espaço deles e, né, brigando por espaço, brigando por, enfim, pelo território ali e acabam produzindo menos. Então eles aceitam menos, eles teimam mais, então a produtividade tende a ser menor. Quando essas pessoas elas estão sendo mais impositivas, muitas vezes elas não fazem por mal. Nunca é pessoal, eu sempre falo isso, nunca levem para o lado pessoal se alguém fizer isso com vocês, né? Seja um funcionário fazendo com o empresário, ou às vezes o funcionário recebendo isso do empresário. Nunca é pessoal, nunca. Quando a pessoa age assim, muitas vezes é pelo histórico de vida dela, ela aprendeu a fazer assim porque na casa dela, enfim, na vivência dela, ela teve que fazer isso para sobreviver. A gente não sabe o que as pessoas passaram. Muitas vezes a pessoa só sabe fazer assim por ignorância, não ignorância de ser ignorante, mas de não entender, não perceber. Nunca ninguém mostrou para ela que ela é assim. E às vezes nunca ninguém nos mostra mesmo, porque as pessoas não falam. Então eu também teve uma funcionária minha que eu falei, eu disse, olha, por que tu falou assim comigo? Ela disse, não, mas eu não falei, você falou, tu foi debochada. E outros funcionários já tinham reclamado que ela tinha sido debochada, uma funcionária nova. E eu não acho que ela foi debochada comigo propositalmente, mas talvez seja o jeito dela de lidar com a situação na história dela. Só que nunca ninguém chegou e disse assim, por que você tá fazendo isso? Então ela entendeu na hora, me pediu desculpas, não, tranquilo, né? Eu só acho que não é assim que a gente tem que conversar. E se eu um dia conversar, porque meu mecanismo de defesa é ser arrogante, eu sou bem arrogante quando eu fico irritada. Então eu já falei pra ela também, então se um dia eu falar de um jeito contigo que não seja legal, que tu não goste, me chama atenção. Né? Eu dou essa liberdade. Porque da mesma forma, se eu cobro do outro, eu também não posso fazer, né? Vamos ser justos. Mas então a pessoa, ela não é impositiva, ela não é desafiadora porque ela quer ser desafiadora, porque é contra ti. Ela é muitas vezes por ignorância, porque nunca percebeu fazendo, porque ela não sabe, ela não tem repertório para fazer diferente. Então nós, como empresários, muitas vezes a gente precisa mostrar para a pessoa o que ela está fazendo. E quando eu digo mostrar, não é xingar, não é falar, mas é dar um feedback bem assentado quando eu falo assentado, é assim, tem que trazer a situação, trazer as falas, deixar claro o que a pessoa fez. Se a pessoa não acreditar, tu chama uma pessoa que estava na situação com ela e pergunta para aquela pessoa como é que ela se sentiu. Então a gente precisa trazer clareza. Já vou puxar um ponto, assim, né? Isso que eu tô falando é confrontar a pessoa. As pessoas gostam de ser confrontadas. O que vocês acham? Não, ninguém gosta de ser confrontado. Então, conforme faz esse tipo de conversa, o que vai acontecer automaticamente? A pessoa vai se fechar, vai ficar emburrada, vai retrucar. E talvez ali na hora mesmo eu já diga, olha o jeito que eu tô falando. Não precisa alterar o tom de voz, eu não tô falando contigo assim, eu tô tendo uma conversa com um profissional.
Se tu não conseguir ter essa conversa como profissional, então a gente vai interromper a conversa aqui e no outro momento a gente vai voltar. E tem que voltar, tá? Não dá essa mágica, porque senão as pessoas usam esse jeito mais birrento para não ter que tocar no assunto. Meu marido faz isso direto, eu tenho que conversar com ele sério uma coisa, ele começa a se alterar, eu assim, não adianta te alterar, a gente vai conversar. Tá bom, então, agora tu sai, mas quando tu voltar a gente vai conversar. E eu não libero, porque senão ele sempre vai fazer isso para escapar das conversas, né? Tadinho, hoje ele já quase não faz mais isso porque eu não alivio muito. Mas vamos voltar ao funcionário lá, né, que tá medindo forças contigo. Então tu vai ter essa conversa com ele bem séria e a pessoa vai ficar emburrada. E aí entra uma coisa importante que eu falei na live ontem, inclusive. Deixa a pessoa emburrada. Não tem problema nenhum a pessoa ficar emburrada. Só checa com ela. Ó, eu tô vendo que tu ficou fechado agora, né? Que tu te fechou, que tu ficou mais sério. Tem alguma coisa que te incomodou, né? Eu fiz alguma coisa que tu não gosta? Porque a pessoa vai dizer o quê? Ah, não gostei que tu chamou a minha atenção. Já me falaram. Eu falei, bom, então, né? Segue a regra. Se tu não seguir a regra, eu vou te chamar a atenção, faz parte do jogo, tá? E aí, justamente isso, como que a gente faz para lidar com esses funcionários que eles não estão fazendo de propósito, mas é um perfil um pouco mais difícil. Primeira coisa, tenha regras claras. Tem que ter regimento interno, a empresa tem que ter regimento interno. E regimento interno não é só sobre como fazer a operação, como seguir os processos, mas é muito sobre a questão também de comportamento. Não pode alterar o tom de voz, não pode falar de uma maneira desrespeitosa. As conversas têm que ser feitas com a pessoa, né, tipo, que causou o problema, não pode discutir na frente de cliente. Então, assim, tu vai norteando as regras, porque quando a pessoa descumprir, tu vai chamar ela para falar. Eu sei que é chato, mas é necessário fazer, porque querendo ou não, se a pessoa faz uma, faz duas, faz três, e nada acontece, daqui a pouco os outros estão fazendo também, porque eles vão entender que a regra é isso, é fazer isso, né? Esse é o certo. Então a gente precisa estar sempre alinhando realmente, tá? Tem que chamar, tem que conversar, tem que ajustar. A pessoa não vai gostar e tá tudo bem, tá? Mas tu vai dar uma chance da pessoa dela despertar para a vida. De repente ela vai ter a chance de ouvir algo que ela nunca ouviu na vida dela. E muitos funcionários, dependendo do cargo, muitos funcionários vêm de lugares que, assim, é tipo bicho, principalmente pequena empresa, assim. Então, eu faço muita entrevista onde os funcionários dizem, meu Deus, eu via tanta coisa na cozinha, meu Deus. Tipo assim, até na própria empresa, que antes de eu entrar, o James, há muito tempo atrás, né, eu comecei a trabalhar com ele em 2010, isso foi antes de 2010, o James disse que tinha uma mãe e uma filha que trabalhavam juntos, era cozinheira e auxiliar de cozinha, disse que elas brigavam dentro da cozinha e jogavam panela uma na outra. Isso, assim, ali no ambiente de trabalho. E o James, o que ele fazia? Virava as costas e saía, porque ele dizia assim, é briga de mãe e filha, não vou me meter. Então eu venho ensinando ele sobre isso, não é briga de mãe e filha, é dois funcionários descontrolados causando um problema que ali, naquele momento, inclusive, da justa causa. E aí eu vou puxar um ponto que eu comecei e não finalizei, que era do segundo, que eu queria explicar esse terceiro, que era do segundo ponto, né? Então, o segundo ponto, quando o funcionário está desvalorizado, se sente desvalorizado, e eu falo para ele, tem bola de ferro nos teus pés? Aí a pessoa diz, não, não tem. Então sai, se não tá bom para ti. Isso é o que eu te ofereci, tu veio porque quis. Só que muitos não saem, porque eles têm uma impressão, e é errado, eu mostro pros meus, né, que eles têm a sensação de que se eu sair eu vou perder tudo. Em algum momento alguém falou isso e eles, sem entender, eles replicam essa fala como se eles não pudessem pedir demissão. Porque se eles pedem demissão, eles perdem tudo. Gente, funcionário que pede demissão não perde nada. Ele só não ganha a multa, mas ele não tem que ganhar porque ele não foi mandado embora. E ele não ganha seguro-desemprego porque ele não está desempregado, ele pediu para sair. Enfim, mas eles falam isso. Eu não vou pedir porque senão eu perco tudo. Então tu não vai pedir? Então vamos fazer o seguinte. Aí eu compro briga. Então vamos fazer o seguinte. Essas são as regras. Aqui tá a reunião. Na próxima vai tomar advertência. Só que aí tem que ter tudo lá. Tem que ter regra, tá? Tem que ter o regimento interno bem descrito. Tem que ter descrição de cargo, tudo para amarrar o funcionário. Porque se ele comprar briga e for para disputa, ou tu manda embora, e aí tu vai gastar mais, né? E aí vai, tipo, valorizar aquilo que ele fez. Ou quer começar a fazer diferente, que já sirva de exemplo para os outros, tenha tudo ajustado. A pessoa fez errado, chama uma vez. Fez errado de novo a segunda vez a mesma coisa, tu vai chamar de novo e tu vai mostrar que ela fez errado. E perguntar por quê, numa boa, sempre conversando numa boa. Aí, tipo, a pessoa vai dizer, não tô nem aí. Então assina a advertência aqui. Porque eu já conversei contigo sobre isso. Não, eu não vou assinar. Não tem problema. Ela ainda assim é válida e eu vou ter que chamar uma pessoa aqui para assinar como testemunha, na verdade, duas pessoas para assinar como testemunha, e eu vou ter que dispor. Se tu prefere assim, aí tu chama as duas pessoas, expõe a situação,
e as pessoas assinam, estão cientes de que a pessoa cometeu aquele, digamos assim, aquele descumprimento da regra. Beleza, aconteceu de novo, chama de novo. Assina a segunda advertência e diz assim: a próxima suspensão depois vai ser justa causa. Tu quer sair? Então tu vai sair, mas tu vai sair por justa causa, porque o teu comportamento está bem inadequado. O máximo que eu vi as pessoas indo foi até suspensão. Depois de tomar a suspensão, as pessoas não compram mais essa briga, elas saem, tá? Então tu deixa esse problema para a pessoa resolver, não é responsabilidade tua, mas tu precisa bancar. Não quer bancar porque dá problema, tem que estar em cima, é chato realmente, é estresse, é cara feia. Então tu faz o seguinte, tira. Mas tira, mas começa a fazer uma seleção melhor para já não ter tanta gente muito desse perfil, tá? E esse tipo de perfil tu já pega na entrevista. E acho que é isso, né? Enfim, se tu mexeu em todos esses pontos, deixou o teu funcionário seguro, sabendo o que é para fazer, sabendo o que é para entregar, se sente valorizado, ganha coisas a mais fora do trabalho, tem elogio, tem feedback sempre, aí não é feedback só ruim, mas né, tem um momento de reunião, porque isso eu ouço muito também nas empresas, como é que tu tá indo no teu trabalho? Eu não sei. Mas nunca ninguém conversou contigo? Não, nunca ninguém conversou comigo. Então as pessoas ficam perdidas. Então, façam essas reuniões, dê instruções, elogiem ou corrijam, mas não corrige brigando, vamos mexer nisso, mexe naquilo, faz aquilo. Então, assim, alinhem as expectativas e façam cumprir as regras, porque vocês, empresários, cumprem as regras. Se vocês não tiverem alvará de vigilância sanitária, que nem eu tenho aqui, se vocês não tiverem alvará de bombeiro, se vocês não tiverem os pagamentos dos impostos em dia, se vocês não tiverem o pagamento dos funcionários certinho, qualquer um pode ir lá e denunciar vocês e vocês vão ter que pagar um monte, né? Então, se vocês cumprem as regras, exijam que se cumpram as regras. Porque ninguém aí é filho de vocês, vocês não têm que passar a mão na cabeça de ninguém. Vocês estão contratando um profissional que precisa fazer uma entrega. E se a entrega for meia boca, corrijam esses pontos que eu trouxe, senão a responsabilidade é do funcionário. Aí é problema dele, então vocês precisam tirar, tá? Tomar uma decisão de tirar. Lembrando que para quem é empresária, para quem entende que a sua empresa está travada muitas vezes por questões emocionais, para quem precisa aprender como se posicionar melhor, se comunicar melhor, enfrentar melhor as situações, conseguir reverter, enfim, tudo isso que eu trouxe hoje exige muita questão emocional nossa enquanto empresária, porque vai gerar cara feia, vai gerar fofoquinha, então a gente precisa saber lidar com isso. Então tá, gente. Qualquer dúvida, me gritem no direct, mandem mensagem. Se tiverem problemas para resolver, só compartilhar ali comigo, a gente já vai pensando sobre. E me deem ideias também de outras lives. Essa live aqui veio por sugestão de uma pessoa que começou a me seguir, falou que estava enfrentando essa dificuldade, então essa live é para ela. Se tiverem também ideias, já me mandem ali, tá bom?